E se eu falar para vocês que a Ritalina ou Vervance pode atrapalhar no aprendizado, principalmente de longo prazo? Pois é, galera. Tem estudos que mostram, e eu vou mostrar para vocês aqui quais são os estudos, que a Ritalina e o Vervance, como tem uma base de metanfetamina neles, eles podem prejudicar a estrutura neural, ou seja, a neuroplasticidade, né, de médio e longo prazo. O que é isso? É criar novas sinapses neurais, novas ramificações no cérebro, que nada são novos pensamentos, novas memórias e por aí vai. Então, quando a gente está aprendendo, a gente está sempre, né, criando os novos neurônios, novas ligações sinápticas. E, infelizmente, vou mostrar para vocês aqui agora, é... aqui, ó. Isso é um estudo antigo, por sinal, tá? Vou deixar o link para vocês aí depois, de 2003, em que mostra, né? Eu li esse estudo aqui, tem algumas coisas de artigo teórico que são bem complicadas, mas no final das contas ele mostra, né? Aqui, ó, pedi o chat GPT, inclusive, para me ajudar a resumir de uma maneira bem didática para vocês, mas o estudo que você mencionou aqui sugere que a exposição repetida a drogas psicoestimulantes como a anfetamina, da qual a Vevance é formada, né, é uma forma, e tem a cocaína também, pode interferir na plasticidade de estrutura do cérebro, estrutural. Essa plasticidade é fundamental para a capacidade do cérebro de se adaptar a novas experiências e aprender. Por aqui, com base nesse estudo, é possível afirmar que o uso repetido de estimulantes como o Vervance ou a Ritalina, especialmente em doses elevadas, é bom deixar claro aqui, né, poderia potencialmente afetar negativamente a capacidade de aprendizado a longo prazo. Isso ocorre porque esses medicamentos poderiam limitar a plasticidade sináptica, que é essencial para a adaptação e aprendizados contínuos. Galera, o que acontece aqui? Eu trouxe isso porque a maioria das pessoas que preza concurso público, que às vezes tem que trabalhar, né, fazer novos projetos e tudo mais, aquela galera que está muito, utiliza muito dessa droga, né? E a gente sabe que não é pouco, é muito. Só que o doutor Paulo Musi mesmo, uma vez eu já vi ele falando, né? Não sei se foi ele, tenho quase certeza que foi ele que ele falou, né? Até no hipocampo, onde tem a conversão de curto para médio e longo prazo, onde a gente vai realmente memorizar as coisas e tudo mais. É, esses remédios que têm um princípio de metanfetamina, eles atrapalham nisso também. Né? Nada mais é que são descargas de dopamina. Hoje a gente vive no que a gente chama de capitalismo límbico. O que é isso? As grandes empresas, elas lutam, tá? Elas lutam para competir com os nossos vícios. Tudo que libera dopamina. Então são alimentos hiperpalatáveis, ricos em sal, açúcar e gordura, né? O fast food aí e tudo mais. Esses alimentos são muito baratos, porque tem muita química, então o prazo de validade dele é extenso. É tudo que é industrializado mesmo, galera. Só que eles liberam muito hormônio na gente. E tem estudos que mostram, aqui, ó, tô aqui, com o livro na minha mão, que mostra que a liberação de dopamina, ela já começa antes, né? Você tem uma liberação antes de consumir a droga. Quando eu estou falando de droga aqui no caso agora, é esses alimentos hiperpalatáveis, é pornografia, é jogo de videogame, é jogo de azar, é rede social, tá? São essas drogas mesmo sintéticas, então, desde a maconha, desde a cocaína, o crack e esses remédios, é, 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 as pílulas inteligentes, enfim. E aí, a gente tem uma reação antes de consumir, a gente tem um pico alto, tá? Ratinho mostrando aqui, antecipado, tá? E aí ele dá uma caída, mas depois ele dá um aumento quando a gente, né, usufrui daquilo. Qual que é o BO disso? Hoje a gente sabe que na mesma área do cérebro que funciona o prazer, funciona o sofrimento. Então, quando você tem uma alta dopaminérgica muito alta, por neuroadaptação, seu cérebro vai tentar equilibrar aquilo. E para equilibrar aquilo, ele tem que subir o sofrimento. E aí que a gente tem aquela ressaca. Eu já tomei Vevance, não dose alta, mas dose média, mas para mim era alta. Que sabe no dia quando dá uma depressão, você fica na bad, entende? Então, nada mais é que é isso. É o seu sofrimento aumentando para balanço o quê? Tentar equilibrar, entende? Então, quando a gente consome muito isso, a gente fica cada vez mais dependente. E aí a gente começa na dependência, tem o nome daquilo que chama, galera, aqui é informação na hora, então assim, né? Cara, abstinência. E o que eu fui descobrir? O que a abstinência é? A abstinência é seu corpo entrando em homeostase, tentando entrar em equilíbrio, cara.
Então, por isso que você tem aquela sofrência, aquela dor. Na verdade, você consome aquele produto não para ter aquela vibe, às vezes, né? Aquela sensação excelente. Mas quando você está consumindo muito, você consome para diminuir a dor, diminuir o sofrimento, para você equilibrar aquela balança rápida, né? Então você não tem aquela euforia mais. A euforia está aqui, né? Só que aí você baixa a balança. Para ela contrabalancear, vem o sofrimento, a ansiedade, do outro dia o vazio, aquela bad, né? Porque ela sobe aqui para o quê? Para depois ela alinhar. Só que aí você acaba tomando um remédio de novo, aí faz de novo. Então o que que acontece? A sua balança fica o tempo inteiro assim. E aí acaba que a gente entende que quanto mais a gente consome, mais aquele ápice daquela sensação daquela droga é maior, porque ela vai ficando diminuindo aquela sensação. Inclusive tem estudo que mostra que o neuroreceptor de dopamina no cérebro, ele diminui, quanto mais você consome, ele vai diminuindo, cara, né? E em pessoas dependentes quase não existe. Vou ver se eu acho a figura aqui para vocês. E qual que é o BO disso tudo? Vem só o sofrimento, né? A angústia. Então, tem estudos que mostram que, por exemplo, pessoas que são viciadas em substâncias, ela... Aqui, ó. Só para ficar aqui o exemplo, aqui, ó. O seu neuroreceptor de dopamina, ele vai acabando, cara. Entende? E aí as pessoas, às vezes, né, no caso, por exemplo, né, de qualquer droga assim, a pessoa vai consumindo aquilo para diminuir a ansiedade. Então não é que ela quer mais aquela euforia de usar a droga, por exemplo. Aqui no livro tem o exemplo da menina que fumava muita maconha no início para conter a ansiedade. E aí ela fumou muito, ela fumava 1 grama por dia. Toda hora acordava, fumava, tudo fumava, 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 fumava. Mas sempre o quê? Para conter a ansiedade. Quando ela largou de vez, de 2 a 4 semanas já mostram que só dela tirar essa substância, a ansiedade dela acaba. Porque, na verdade, ela não tinha uma síndrome, ela não tinha um problema. Aquela ansiedade era gerada para ela consumir a droga de novo. Entende? Por culpa que entra em homeostase. Então, assim, resumo da ópera, né? Quanto menos a gente utilizar desses artifícios, eu sei que tem dia que tá mais difícil, tem dia que, né, a gente não tá bem, mas a gente for disciplinado, né, estudar a gente, ler muito, né? Eu tenho um livro que chama 1% Melhor Todo Dia, onde tudo isso que eu falo, trago compilado para vocês, os 5 maiores best-sellers do mundo estão lá, né? Justamente para a gente ser pessoas de alta performance e diminuir menos esses vícios, né? E ser feliz com coisas simples, não precisar, né, de vício em compra, em rede social e tudo mais, nessa loucura do dia a dia. Eu acho que a gente fica mais pleno, a gente fica mais calmo, a gente fica mais feliz e a gente alcança mais as nossas coisas porque a gente vive em equilíbrio e não codependentes de alguma coisa para tudo que vai fazer. Fechou? Se fez sentido esse vídeo para você, curte, segue nós aí no sininho, eu vou liberando mais vídeo, manda pergunta, eu gosto de falar sobre isso e vai ser face to face assim, vai ser improvisado assim com um livrinho às vezes na mão, vai ser no ambiente, mas com o intuito de poder te ajudar aí do lado e ajudar quem você ama, quem está perto de você. Fechou? 1% melhor todo dia, meu povo. Bora!